esposo, né? Deus vai consolar o seu coração, Jesus. Como ela tem saído também, senti muita falta, mas está nas boas mãos da vitória, também a gente confia no Senhor. Só ser servo, não nos deixe, né, o coração comigo, né? Pai, nós oramos a Ti, colocamos nas Tuas mãos. Use como sempre o Senhor usou e usando, Pai, para o louvor da Tua glória. Deus, que os lábios do Teu Filho sejam os Teus lábios nesta noite. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Todo mundo feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, né, irmãos? O diabo não presta, Jesus é bom. Amém? Hoje a gente vai dar continuidade aos cultos desse mês de setembro, falando sobre profecia, irmãos. E eu, antes de entrar no texto bíblico, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar para a sua vida. Amém? Senhor, te damos graças nessa noite mais uma vez, ó Deus. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para a tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, Deus, apesar do pregador, apesar daquele que traz a mensagem. Que o Teu Espírito Santo fale no coração da Tua igreja, que o Teu Espírito Santo fale no coração do Teu povo, Senhor. Tire todo impedimento, Pai. Tudo aquilo que às vezes nos impede de receber, Senhor, um alimento novo, sabe, Senhor, que nos impede de receber do Senhor uma água viva para gerar em nós, Pai, sabe, mais conhecimento, Deus, que tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ser ministrados pela Tua palavra, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pedimos que o Senhor libere os Teus anjos, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, acampe eles neste lugar, Pai, para guardar, para livrar, Pai, em nome do Senhor Jesus, de todo o principado, toda a potestade que tenta nos impedir de receber do Senhor a revelação do Evangelho, Pai, seja destronado em nome de Jesus, Pai. Que eles não tenham acesso à nossa mente, ao nosso coração, que agora, Senhor, nossa mente e nosso coração estejam 100% voltados para o Senhor. Senhor, tire da nossa mão, Senhor, todo o celular para ficar vendo resultado de jogo, tudo aquilo que nos deixa distraído, tudo aquilo que nos chama a atenção para longe de Jesus, que nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós devemos estar 100% conectados em Deus, Pai, para que a Tua palavra venha surtir efeito em nós, venha fazer aquilo que o agrada em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Abre sua Bíblia ali, na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 12, capítulo 12, verso 7. E a gente vai entrar no texto para falar um pouco sobre profecia. E crente gosta de profecia, não gosta, irmãos? Crente gosta de profecia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. Verso 10. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém, irmãos? Então a gente tem essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, na qual Paulo vem falar um pouco sobre dons espirituais, e a gente não pode se esquecer, irmãos, que quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está escrevendo com uma congregação relativamente nova. Então aquelas pessoas, elas estavam conhecendo quem é Deus, conhecendo quem é Jesus. E aqui tem algo muito interessante também, irmãos, que eles todos vieram do paganismo, então eles tinham um certo contato com as coisas que eram espirituais, mas da maneira deles. E Paulo traz uma ilustração de vários dons que é concedido pelo Espírito. E no versículo 1 do capítulo 12, eu queria que você contasse um pouquinho, capítulo 1, versículo 12, diz assim:
Irmãos, capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, verso 1 diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. É isso mesmo aí? Ignorantes. Então a gente precisa entender o que essa palavra quer dizer, ignorantes. Paulo está dizendo para ele: queridos irmãos da cidade de Corinto, quanto aquilo que é dom espiritual, eu não quero que vocês sejam pessoas ignorantes. Eu não quero que vocês andem no escuro, eu quero que vocês tenham conhecimento. Fala assim: conhecimento. O conhecimento, irmão, ele dissipa a treva. O conhecimento, ele joga luz onde há escuridão. E sabe o que tem acontecido conosco hoje? Falta de conhecimento. E onde há falta de conhecimento, meu querido, há escuridão. E Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam cegos para o que acontece no mundo espiritual ou para os dons que Deus dá aos homens. Eu não quero que vocês sejam pessoas ignorantes quanto a isso. Eu quero que vocês tenham clareza naquilo que é de Deus. E sabe o que muitas vezes falta para nós? Clareza no que diz respeito às coisas espirituais. Então nós não podemos ser uma igreja que não tem clareza daquilo que é espiritual. E quando a gente vai buscar os originais, essa palavra que é dada aqui por Paulo, quanto aos dons espirituais, a palavra que Paulo usa aqui no grego é pneumático, que significa presentes espirituais. Então a gente tem que ter muita clareza, primeiro, que dons espirituais é um presente espiritual que Deus deu aos homens. E eu quero dizer que todo dom, que toda dádiva vem do próprio Deus. Aí eu quero te falar: todo dom que você tem não é mérito seu, amém? Você tem consciência disso, amém? Então todo dom que o homem recebe não é mérito nosso. O Senhor deu por um motivo. Quando Deus nos dá o dom, Ele tem um propósito nosso. Não é porque fulano, ciclano, beltrano, A ou B é melhor que alguém. Mas quando o Senhor dá um dom, quando o Senhor dá a alguém alguma dádiva, é justamente porque tem um propósito. E o propósito está no versículo 7 aqui do capítulo 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Ou seja, quando Deus dá um dom para alguém dentro da comunidade, é para que essa comunidade seja edificada pelo dom que Deus deu àquele indivíduo. Não é para que eu seja alguém mais reconhecido que o outro. Não é para que o meu coração fique soberbo, fique cheio de vaidade. Não. Quando Deus me dá um dom, esse dom tem um propósito. E o propósito é servir, irmãos. É serviço. É para tornar que aquela comunidade seja abençoada pelo dom do qual Deus me deu. Então, às vezes, muitas comunidades não recebem mais dons porque o povo está soberbo. A gente está imaturo na fé e acha que o dom espiritual eu sou melhor que o outro. Não, meus irmãos. Nenhum dos dons espirituais da qual nós trabalhamos esses dias, nas quartas-feiras, é para que a gente seja envaidecido, uma igreja envaidecida por isso. Ao contrário, é para que esse dom do qual nós recebemos, ele sirva a comunidade. É para o nosso bem comum, irmãos. É para que eu edifique o irmão Roberto. É para que o irmão Roberto edifique o irmão Reginaldo. É para que o irmão Reginaldo edifique o pastor Gabriel. E nós, como corpo, vamos edificando uns aos outros. E com a profecia não é diferente. Eu acho que você nunca fez isso, tá bom? Eu acho que você nunca saiu da sua casa e foi numa igreja porque ouviu falar que naquela igreja tinha um profeta. Você nunca fez isso, fez? Eu já fiz. Eu ia longe. Falava comigo: rapaz, olha, tem um pastor na igreja até o Xarabacai, ele é um profeta. Eu falei: eu vou lá então, quero ver o profeta. Irmãos, Paulo está dizendo: quanto às coisas espirituais, não
ignorantes. E quanta ignorância da minha parte, quantas vezes eu fui de um lugar ao outro para ouvir um homem que é chamado de profeta. Quanta profecia eu já ouvi na minha vida? Quanta profecia eu já ouvi dentro das igrejas, nesses 20 e poucos anos de evangelho? Quantas profecias? E o que é profecia? Para ser didático, a profecia era um dom de comunicar e impor a verdade e vontade de Deus revelada da parte de Deus aos homens. A profecia é a vontade de Deus sendo revelada, é a vontade de Deus sendo exposta para nós. E quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê muita figura do profeta. Esses dias eu estou muito mergulhado no livro de Jeremias, eu estou assustado, irmãos. Eu estou assustado. Até que falei com o pastor Gabriel esses dias, que eu estou falando com ele assim, manda mensagem, eu estou assustado. Estou assustado. Eu já li o livro do profeta Jeremias, não sei nem quantas vezes, mas eu estou assustado. Assustado com algumas coisas. Assustado com a dureza do coração do homem, naquele momento não ouvir a voz de Deus, assustado com a dureza do coração do homem não se arrepender, assustado com a dureza do coração do homem em matar aqueles que eram enviados por Deus, e assustado também, irmãos, com a ira de Deus que veio contra os filhos da desobediência. Meu Deus, a gente fala do Deus que é amor e esquece do Deus que é juízo, e o quanto Deus foi justo e severo com Israel por causa da desobediência deles. Mas isso é outro assunto. Então esses homens do Antigo Testamento, eles tinham uma autoridade dada por Deus, que era para revelar a vontade de Deus, falar da vontade de Deus, do que iria acontecer, de repreender o pecado, de apresentar o futuro. Antes de Israel ir para o cativeiro, Deus falou: Jeremias, fala para esse povo, vocês vão para o cativeiro e vão ficar 70 anos lá, depois vão trazer de volta. Mas há também no meio daqueles profetas que se levantavam, que eram profetas falsos, mentirosos. E isso me preocupa, porque em nosso meio, nos dias de hoje, a gente encontra muito desse tipo de profecia no meio da igreja. A gente encontra muito desse tipo de profecia de homens que diz assim: ei, Deus está me revelando o CPF. E aí? Qual que é a edificação da igreja se Deus vai revelar o CPF do Reginaldo? Só quem quer saber é o Serasa. Qual que é a vantagem do corpo de Cristo se Deus revela o CPF do Fabrício? Qual que é a edificação do corpo de Cristo se um homem vem aqui e diz, parece que está, sabe, dá umas estalas assim, Deus está falando que tem 3 pessoas aqui que estão com câncer e vai ser curado hoje, amém? Amém? É lógico que a igreja vai dizer amém, porque o nosso desejo é que haja cura em nosso meio. O tratamento de Deus, meus irmãos, pode aparecer que não funciona assim. E o que acontece? Muitos vão atrás desses homens por pura ignorância. Por isso Paulo vai dizer: quanto às coisas espirituais, não sejamos ignorantes. Irmãos, a igreja precisa amadurecer e não cair mais nesse tipo de coisa. Eu estava vendo um vídeo antes de vir para casa de um rapaz, porque o nosso telefone, ele escuta, né, o que a gente faz, se o microfone estiver permitindo. Você vai falando e esses Google, esses trem, vai captando tudo que você diz, né? E eu falei sobre profecia lá em casa. Antes de sair de casa, eu abri o telefone assim, adivinha? Tinha um vídeo de um rapaz testemunhando que ele ouviu de um profeta que era para ele terminar com a noiva dele, que aquele noivado era de Deus. O rapaz acreditou e o profeta casou com a noiva dele. Ele estava testemunhando.
Eu acho que o profeta sempre olha que foi um profeta que causa uma coisa muito clara na vida dele. Olha, Deus está me revelando que essa mulher não é para você casar. Aí ela vem. E Deus está mandando você largar ela. E ela obedeceu. E ela não casou com ele. Não era mais noiva dele. Quantas coisas espirituais não sejais ignorantes. Amados, no Novo Testamento também a gente tem referência de pessoas que foram usadas por Deus como profetas. Mas há uma pequena distinção da forma como Deus age. Olha só, o nome profeta é muito comum no Velho Testamento. Mas quando a gente vai para o Novo, a figura do profeta ela já não é tão relevante quanto no Antigo Testamento. A gente tem no caso da conversão de Paulo, quando Saulo está ali entre Damasco, ele fica numa casa e Deus manda um profeta lá. Deus manda um profeta falar com Paulo o quanto Paulo deveria sofrer pelo nome de Cristo. E aquele homem vai lá como profeta, mas Deus não chama ele de profeta. Ali diz que, abre sua Bíblia em Atos capítulo 9, eu vou ler um pouquinho desse texto. Atos 9, verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Havia o que, irmãos? Por que não está profeta? Não poderia estar escrito profeta? Está um discípulo. A figura do profeta, diferente, ela vai perdendo. Eu não quero dizer importância, irmão. Não quero dizer importância, mas eu quero te levar para um caminho que eu vou te explicar o porquê que aqui está mais diferente. Então, vamos lá. A Bíblia está dizendo que havia um discípulo, mas ele vai atuar como profeta. Havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Não era assim que nós fazíamos no Velho Testamento? O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias, chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes e sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Então, esse homem que o texto diz que ele foi chamado de discípulo, ele atua como profeta. E eu não quero de forma nenhuma dizer que Deus não possa usar profeta em nossos dias, irmãos. Não é isso. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus é Deus. Amém? Deus usou Ananias nesse caso, amém, irmãos, como profeta, amém? Mas Deus também usou uma jumenta para falar com o profeta. Nós não podemos limitar o poder de Deus de maneira nenhuma. Deus pode usar qualquer pessoa hoje, aqui, agora em nosso meio, para falar em profecia, para nos abençoar, mas tudo isso com o bem comum. Não eu chegar no meio da igreja e falar uma coisa que vai te encher de alegria, mas na realidade às vezes só partiu de mim, porque eu quero te ver bem, ou que eu quero ver a igreja bem. Não, irmãos, por isso que nós não podemos ser ignorantes em relação à profecia, em relação às coisas que são espirituais. Então veja bem, o Velho Testamento apresenta a figura dos profetas, e no Novo a Bíblia nos apresenta a figura dos apóstolos. Aqui no Novo Testamento, a gente tem a figura dos apóstolos como esses mensageiros de Deus. E a palavra apóstolo no grego quer dizer enviado, aquele que carrega consigo uma mensagem. Então, por que hoje eu estou dizendo para vocês que a figura do profeta a gente pode considerar um pouco menos relevante? É porque o que os apóstolos precisavam
mensagem é a mensagem da profecia, da revelação. E essa mensagem é a maior profecia que você pode ter todos os dias em casa. E sabe o que acontece, irmãos? A gente acomoda. E a gente foi tão acostumado a olhar para homens e santificá-los, que às vezes a gente pensa que Deus não pode falar com a gente no silêncio do nosso quarto. Na nossa cultura nós somos ensinados a santificar homens, a colocar homens em pedestais, beatificá-los, e colocamos esses homens como super santos e nós numa categoria inferior a eles. Então eu sempre acho, quando eu falo eu sempre acho, isso é um panorama geral, eu sempre acho que o pastor Gabriel é muito mais santo que eu e que ele vai ter uma palavra de Deus, revelada de Deus, para falar ao meu coração sempre que eu perguntar. Que o pastor Gabriel é santo, homem de Deus, amém, eu acredito, glória a Deus por isso, amém, pastor? Mas o mesmo Deus que fala com o pastor Gabriel é o mesmo Deus que se revela no silêncio do seu quarto. O mesmo Deus que fala com o pastor Elisene, que enche de sabedoria, é o mesmo Deus que pode te encher de sabedoria. O que eu quero dizer para você hoje é que a profecia revelada me diz que buscai o Senhor enquanto está perto, que se pode achar. Eu não preciso ir na igreja para alguém falar: ei, aqui se diz o Senhor está dizendo nessa noite. Eu não consigo fazer isso. Se eu fizer isso, eu fico sem voz uma semana. Não sei como é que vocês vão ver esses carteiros. Que o Senhor está dizendo: se você não buscar, você vai morrer. É, irmão. A Bíblia já me diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sabe? A Bíblia me diz que há poder na vida em Jesus. Escolheis hoje a bênção da nossa. Está tudo aqui, irmãos. Não olhe para quem está na plataforma. Não olhe para quem está. Como se alguém fosse especial demais, irmãos. Nós estamos todos no mesmo barco de Jesus, meu filho. Só que Deus, como diz a palavra, Deus deu alguns dons de sabedoria para uns, palavra para outro, profecia para outro, mas nós estamos todos no mesmo barco. Estamos todos remando com um único propósito, que é a Canaã celestial. Amém, irmãos? Se a gente não entende isso com clareza, irmãos, se a gente permanece na ignorância, nós somos atraídos, irmãos, enredados, enganados, ludibriados por qualquer tipo de doutrina fraudulenta. Se eu não conheço a Escritura, se eu não conheço, irmãos, o que a Bíblia diz, eu sou levado, alarmado por falsas profecias. Quem já ouviu profecia que o mundo ia acabar no ano 2000? Acabou? Oxi! Nem acabou? Gente vendia casa, irmão. Gente vendeu tudo que tinha para viajar o mundo, já que eu vou morrer, eu vou conhecer o mundo. Voltou sem dinheiro e não conheceu nem a América do Sul. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, quantas coisas a gente escuta dizendo, gente falando: ó, Jesus vai voltar em 2025. Você já ouviu um profeta falando o ano que Jesus vai voltar? Tem profeta que está anunciando o ano que Jesus vai voltar. O próprio Jesus diz: nem o filho sabe senão o pai. Mas o profeta diz que Jesus vai voltar naquele ano. E a igreja glorifica e dá amém. Sabe por que ela faz isso? Porque ela está no campo da ignorância. É uma igreja que não lê Bíblia, é uma igreja que não busca o Espírito Santo, é uma igreja que desconhece a principal e verdadeira profecia.
Mas conosco não é assim, amém, irmão? Amém? Aqui não. Aqui não. Deus é bom, meus irmãos, o tempo todo. Eu quero caminhar para algumas considerações aqui, irmãos, por causa do tempo, é muito breve, dizendo o seguinte: eu tenho uma teoria comigo. No Antigo Testamento, a gente ainda não tinha o derramar do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, em situações, ocasiões determinadas por Deus, ali naquela convenção celestial, o Espírito Santo manifestava-se a alguém, ou no profeta, ou no rei, ou no sacerdote, para alguma função, e ali exercer conforme Deus mandava. Mas no cumprimento da profecia de Noel, ali que acontece em Atos, diz que naqueles dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda. Eu acredito